Agora, então, vamos entrar na nossa terceira aula, nosso terceiro tópico, que é sobre múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores. Aqui a gente tem uma flor. Essa espécie de flor tem 6 pétalas e sua quantidade de estames é um número múltiplo de 6. O que seriam os estames? São aqueles risquinhos pretos ali, ó. A quantidade de estames dessa flor é 12. Se vocês contarem, vocês conseguem observar os 12 ali. Dizemos que 12 é múltiplo de 6, pois 6 vezes 2 é 12. Podemos dizer que 2 e 6 são os fatores de 12. Como a gente encontra os múltiplos de um número, então? A gente vai pegar ali os primeiros números naturais como exemplo. Qual é o primeiro número natural? 0. Eu quero os múltiplos de 6. Então, 6 vezes 0 é 0. Qual é o nosso segundo número natural? 1. A gente está procurando os múltiplos de 6. Então, 6 vezes 1, que é 6. Depois, próximo número natural, 2. 6 vezes 2, que é 12. 6 vezes 3, 18. E como a gente escreve isso? Dessa forma, m de 6, múltiplos de 6, igual a 0, 6, 12, 18, reticências. Por quê? Porque não acaba por aí. Esses são os primeiros múltiplos. Os múltiplos são infinitos. Então, a gente pode pegar a nossa reta dos números naturais e ir colocando os próximos números. 6 vezes 4, 6 vezes 5. E o resultado sempre vai ser um múltiplo de 6. Então, a gente adicionaria ali naquela tabelinha sempre com as reticências. Por quê? Porque não termina ali. Os múltiplos, então. Um número natural é múltiplo de outro quando é resultado da multiplicação desse número por outro natural. Então, o número natural é múltiplo quando é o resultado. Então, o resultado sempre é o múltiplo que nós estamos procurando. Exemplo: 5 vezes 7 é igual a 35. E 7 vezes 5 é igual a 35 também. Podemos afirmar que 35 é um múltiplo de 5? E que 35 é múltiplo de 7? Podemos dizer que 5 e 7 são fatores de 35? Sim, sim e sim. Por quê? Ali na primeira a gente consegue ver que 35 é um múltiplo de 5, porque ele foi o resultado, e o resultado é um múltiplo. Na segunda equação, 35 é um múltiplo de 7? Sim, porque também é o mesmo resultado. 5 e 7 são fatores de 35? Sim, porque na multiplicação efetuada por 5 e 7 são os fatores, então, de 35. O múltiplo é o resultado final e os números que a gente usou na multiplicação são os fatores. Mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC. Isso daqui vocês vão usar para o resto da vida, então precisa aprender. A gente tem um cachorrinho. O que esse cachorrinho tem a ver? Vamos lá. Tom estava doente e o seu dono o levou ao veterinário. Após alguns exames, foram indicados 2 medicamentos, um de 4 em 4 horas e outro de 6 em 6 horas. Os 2 medicamentos foram aplicados às 8 da manhã. Quantas horas após a primeira dose os remédios serão aplicados juntos em Tom novamente? Então, Tom vai tomar os 2 remédios ao mesmo tempo, tá? Às 8 da manhã. Então, daqui quanto tempo que ele vai tomar de novo os 2 remédios juntos? Como que a gente faz esse cálculo? Como que a gente descobre isso, então? Primeiro, devemos escrever a sequência dos múltiplos dos 2 números e verificarmos quais múltiplos aparecem ao mesmo tempo nas 2 sequências. Então, os múltiplos de 4, fazendo aquilo que a gente fez lá no slide anterior. Primeiro múltiplo, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E por aí vai. Então, estes são os múltiplos de 4. Agora, a gente vai fazer os múltiplos de 6.
6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, e por aí vai também. Segundo passo, devemos escrever quais são os múltiplos comuns. Eu coloquei em azul ali, para a gente saber, para poder visualizar um pouquinho melhor. Os múltiplos comuns, então, entre 4 e 6 é o 0, que tem em comum nos dois, o 12 também, o 24 também. Mas nós queremos o mínimo múltiplo comum. Nesse caso é o 0. Porém, o 0 não conta, porque o 0, nesse caso, seria o instante que a gente está, que é 8 horas. Eu quero daqui quanto tempo em comum eles dois serão aplicados. Então, o menor múltiplo comum, com exceção do 0, entre 4 e 6, é o 12. Então, daqui 12 horas, os dois remédios serão aplicados juntos novamente. Uma outra forma de fazer também é elaborando uma tabelinha, que talvez fosse o primeiro modo que vocês fossem pensar para resolver esse exemplo. Ali a gente tem na parte de cima, lá na primeira linha, primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, quinta dose. Na segunda linha, nós temos as doses do remédio de 4 em 4 horas. Se ele tomou às 8, quando que ele vai tomar de novo? Meio-dia, depois 4 horas, depois às 8, depois meia-noite. E o remédio 2, que é o remédio de 6 em 6 horas. Se ele tomou às 8, mais 6 vai ser às 2 da tarde, mais 6 às 8 da noite, depois 2 da manhã, depois 8 da manhã novamente. Então, qual é o horário em comum que eles vão tomar ali? Às 20 horas, às 8 da noite. Como ele vai tomar às 20 horas, nós temos que ele tomou às 8 da manhã. Eu quero saber daqui quantas horas. Então, das 8 da manhã até as 8 da noite, até as 20 horas, são 12 horas. Ou seja, os remédios serão aplicados juntos novamente após 12 horas da última aplicação. Em resumo, então, como que a gente resolve? Para calcular o MMC de 2 ou mais números naturais, escrevemos os múltiplos de cada um, que foi o que a gente fez lá no slide anterior, destacamos os múltiplos comuns e verificamos o menor múltiplo comum, com exceção do 0. Nós já falamos sobre os múltiplos, agora a gente vai falar então sobre os divisores de um número natural. Quais são as regrinhas de divisibilidade, então? Quando eu sei se um número dá ou não para dividir, sem precisar fazer toda aquela operação da divisão para ver se vai dar um resultado exato. Nós temos algumas regrinhas de divisibilidade. Divisibilidade por 5. Todo número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, se o número termina em 0 ou 5, ele vai ser divisível por 5. Por exemplo, 40, 45, 50, 55, por aí vai. Todo número termina em 0 ou 5. E a divisibilidade por 10, como é que funciona? Todo número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Então, se o número termina em 0, ele vai ser divisível por 10. 10, 20, 30, 40, todo número que termina em 0 é divisível por 10. Por 2, como é que funciona? Todo número natural é divisível por 2 quando é par. Então, todo número par a gente pode dividir por 2. E por 3. Todo número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, 123. Quais são os algarismos? 1, 2 e 3. Quanto é 1 mais 2 mais 3? 6. 6 dá para dividir por 3? Sim. Então, 123 é divisível por 3. Agora são as regrinhas que são um pouquinho mais complexas, mas também que vocês vão usar um pouco menos. Divisibilidade por 9. Todo número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número múltiplo de 9. Então, a gente tem um número lá, um número grande, com 5, 6 algarismos. Se a gente somar eles e ele for um múltiplo de 9, então ele é divisível por 9. Por 6, como é que funciona? Todo número natural é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, para ser divisível por 2, ele precisa ser par. Por 3, a gente precisa somar os algarismos e ver se é divisível por 3. Então, se ele tiver a regrinha do 2 e do 3, se ele cumprir, ele é divisível por 6. Por 4, como é que funciona?
Todo número natural é divisível por 4 quando os dois últimos números formam um número múltiplo de 4. Então, por exemplo, 1416. Quais são os dois últimos números? 1 e 6, forma 16. 16 é um múltiplo de 4? Sim, porque 4 vezes 4 é 16. Então, 1416 é divisível por 4. Por 8, como é? Todo número natural é divisível por 8 quando os últimos 3 números formam um número múltiplo de 8. Então, da mesma forma ali que o de cima, o de baixo também, só que a gente vai pegar os 3 últimos e ver se o resultado é um número múltiplo de 8. Máximo divisor comum, MDC. Mínimo múltiplo comum, MMC. Máximo divisor comum, MDC. Para uma gincana, escreveram-se 30 meninas e 25 meninos. Cada equipe deve ter a mesma quantidade de alunos, sem misturar os meninos e meninas. A distribuição deve ter o maior número possível de alunos, sem sobrar nenhum deles. Qual é a quantidade de meninas e meninos em cada equipe? E a quantidade de equipes formadas? Como cada equipe deve ter o maior número possível de alunos, precisamos encontrar o maior número que divide ao mesmo tempo 30 e 25. Então, como que a gente faz isso? Como a gente resolve isso? Primeiro, devemos determinar os divisores de 30 e 25. E verificamos quais divisores aparecem ao mesmo tempo nas duas sequências. Quais são os divisores de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 15 e 30. Por quê? Por exemplo, se eu pegar o número 30 e dividir por 1, qual é o resultado? 30. Aqui. Então, 1 e 30 são divisores. Agora, se eu dividir por 2, qual é o resultado? 15. Então, o meu 15 está aqui. Se eu dividir por 3, qual é o resultado? 10. Por 4 dá? Não dá. É só lembrar dessa regrinha de divisibilidade. Por 5 dá? Sim, vai dar 6. E aqui do 6 em diante, a gente faz a mesma coisa e vai chegar à conclusão de que os divisores de 30 são estes daqui. Dando sequência, os divisores de 25, então. 25 dividido para 1 dá 25. 25 dividido para 5 dá 5. Então, os divisores são 1, 5 e 25. Qual é o segundo passo? A gente deve encontrar os divisores comuns, que estão em azul ali. Quais são os divisores comuns? 1 e 5. Eles apresentam os dois divisores. Divisores comuns entre 30 e 25, 1 e 5. Terceiro passo, e último, considera-se o maior divisor comum entre os dois números. Qual é? É o 5. Então, a gente escreve maior divisor comum entre 30 e 25, 5, ou MDC de 25 e 30 igual a 5. Portanto, serão formadas equipes com 5 alunos. Como são 5 alunos por equipe, temos meninas, 30 dividido para 5, que é o nosso maior divisor, 6. Então, 6 meninas. Meninos, 25 dividido para 5 igual a 5. 25 por quê? Porque lá no slide anterior a gente viu que eram 25 meninos. Dividido para 5, porque é o nosso maior divisor comum. Qual é o resultado? 5. Então, são 11 equipes no total, pois 6 mais 5 igual a 11. Para calcular o MDC de 2 ou mais números, determinamos os divisores dos números naturais dados. Em seguida, destacamos quais são os divisores comuns e, por fim, verificamos o maior divisor comum, que é o que a gente acabou de fazer. Então, é um resuminho do que a gente acabou de fazer. Agora nós vamos falar sobre números primos e números compostos. Os números naturais que apresentam apenas dois divisores distintos, diferentes. O 1 e ele mesmo são chamados de números primos. Então, se a gente fizer ali aquela função dos divisores, e a gente encontrar somente o 1 e ele mesmo, ele é um número primo.
se ele não tiver nenhum outro divisor. Observação: o número 1 não é primo, porque tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Precisava ter 2 divisores diferentes. Essa aqui é a nossa tabelinha com os números primos, os primeiros números primos, né? Que eles são infinitos também. O 1 não é primo, o 2 é, o 3 é, o 4 não é. Por quê? Porque o 4 eu posso dividir por 1, por 4 e por 2. Então, ele tem mais de 2 divisores. O 5 é primo, porque eu só posso dividir por 1 e 5. E por aí vai. Esses números em amarelo são os nossos primeiros números primos. E o que são números compostos, então? Os números naturais que apresentam mais de 2 divisores são números compostos. Observação: o número 1 não é primo e nem composto, porque ele tem apenas um divisor. Então, os números que têm mais de 2 divisores são compostos e o 1 não é nenhum dos dois. Matemática no cotidiano. Ah, mas por que eu tenho que aprender isso em matemática? Eu vou usar onde isso na minha vida? Então, onde usar números primos? Na computação, por exemplo, os sistemas de segurança bancários, de sites e e-mails na internet usam números primos para criar senhas e técnicas de criptografia de dados utilizando números grandes e difíceis de serem descobertos. A informação criptografada tem uma aparência ilegível, que somente é desvendada pelo destinatário que tiver a senha. Nós utilizamos diariamente nessas funções. E por fim, nós vamos falar sobre a decomposição em fatores primos. Juntando 12 quadradinhos, formando estes 3 retângulos, podemos escrever a quantidade de quadradinhos de cada retângulo na forma de uma multiplicação usando diferentes fatores. Então, a gente tem ali na primeira uma barrinha, né? Uma linha com 12 quadradinhos. Na segunda, 2 linhas com 6. Na terceira, 3 linhas com 4. Então, a gente tem que 12 é igual a 1 vezes 12. Então, eu tenho uma linha com 12 colunas. 1 vezes 12 é 12. Na segunda ali, a gente tem 2 linhas com 6 colunas. 2 vezes 6, 12. E no último ali nós temos 3 linhas de bloquinhos com 4 colunas. Então, 3 vezes 4, 12 também. O número 12 também pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. E nessa aula era isso. Se tiverem qualquer dúvida, basta me procurar, entrar em contato com os outros professores de matemática da escola também. Consultem o livro didático e essa aula não substitui uma aula presencial, porque é apenas um resuminho, mas é mais para ajudar vocês a fixarem mesmo o conteúdo ou para aqueles que não são mais do 6º ano para relembrar mesmo.